Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 9 de outubro de 2025. Para você que não sabe, irmão, todos os dias tem oração da manhã aqui para vocês. Todos os dias, irmãos, eu posto vídeos às 7 horas da manhã, oração da manhã, para poder edificar a sua vida. E nós, irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, mas antes de nós orarmos, eu queria deixar uma palavra do Senhor para você. Deus, Ele tocou no meu coração, irmãos, para eu deixar uma palavra com vocês aqui nessa manhã. A palavra, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Essa mensagem, irmãos, que vai falar acerca de um jovem rico. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. Vamos estar lendo aqui nesta manhã a palavra do Senhor. Versículo 16, que vai dizer o seguinte: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você mesmo. O jovem disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino de Deus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, eu acredito que vocês conheçam essa passagem, né? Passagem do jovem rico. A palavra, irmãos, vai dizer que um jovem muito rico chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu irei fazer para herdar a vida eterna? E, irmãos, Jesus ele falou com o jovem rico para ele obedecer os mandamentos. Foi como nós acabamos de ler, ele falou para que aquele jovem não adulterasse, não matasse, respeitasse os pais. Que é isso, irmãos, que Deus ele fala para que nós venhamos fazer, não é verdade? Ser pessoas santas, ser pessoas justas, ser pessoas que não cometem crime com o próximo. E o interessante, irmãos, é que aquele jovem rico, ele falou que ele já seguia tudo aquilo. A palavra, irmãos, vai nos dizer que o jovem, ele já obedecia os mandamentos. Ele já era uma pessoa justa. Ele já era uma pessoa íntegra. Ele já era uma pessoa que obedecia os mandamentos. Mas só que Jesus, irmãos, ele falou com aquele jovem: ainda te falta uma coisa. Que era o quê? Que era ele tirar o coração do dinheiro. Jesus, ele fala com aquele jovem rico: ó, só te falta uma coisa. Vá, pega a sua propriedade, vende ela, vende os seus bens, vende aquilo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois disso você vem e siga-me. Só que, irmãos, na hora que Jesus ele fala isso, a palavra vai dizer que aquele jovem, ele ficou triste e saiu de perto de Jesus. Naquele momento, irmãos, aquele jovem, ele endureceu o coração. Ele trancou o coração. Por quê? Porque ele não queria vender as propriedades dele. A palavra do Senhor fala que ele tinha muitas riquezas, muitos bens, e o coração dele estava no dinheiro. É por isso, irmãos, que Jesus ele fala no versículo 24 que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que ele fala isso, irmãos? Porque a pessoa, irmãos, que ela tem muito dinheiro. Irmãos, eu falo isso aqui
Mas eu não falo que todo mundo é assim. Toda pessoa que tem dinheiro, toda pessoa que é bem financeiramente é dessa forma. Não. Mas, irmãos, a maioria das pessoas que tem dinheiro são pessoas que colocam a sua confiança no dinheiro. Porque, irmãos, vamos falar a verdade aqui. O dinheiro, ele traz segurança para nós, não é verdade? O dinheiro, ele traz muitos benefícios. O dinheiro não somente ele supre a nossa necessidade, não somente traz dinheiro para a mesa, mas o dinheiro traz segurança, não é verdade? O dinheiro, através dele, você pode construir uma casa muito bem protegida, você pode comprar câmeras de segurança, você pode até mesmo contratar segurança se você tiver dinheiro. Porque, irmãos, dá pra gente fazer bastante coisa através do dinheiro, não é verdade? E o dinheiro traz uma certa segurança para a pessoa. Quando a pessoa ela é muito próspera, ela é muito rica, ela tem muitos bens, tem muitas propriedades. Essa pessoa, querendo ou não, irmãos, ela tem uma certa segurança, porque o dinheiro, ele traz para nós segurança. Não é verdade, irmãos? O dinheiro, ele traz até mesmo para nós pessoas, bajuladores. Tem, irmãos, muitas pessoas que são bajuladores de pessoas que têm dinheiro, não é verdade? No livro de Provérbios vai falar isso mesmo, que o rico ele tem muitos amigos, mas o pobre são poucos amigos que ele tem. No livro de Provérbios vai dizer isso. Eu estava lendo o livro de Provérbios um dia desses e eu li essa passagem. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã não é que você não possa prosperar. Não estou falando para você não prosperar, não ter dinheiro, não, irmãos. Até porque o próprio Senhor Jesus ele vai dizer que ele desceu, que ele veio até aqui neste mundo para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ou seja, Deus ele quer que nós sejamos pessoas prósperas. Deus ele quer que não venha faltar nada na nossa mesa. Não somente faltar, mas que nós venhamos ser abundante, porque uma vida abundante é isso. O significado de vida abundante é o quê? É não ter falta de nada. É não ter falta das coisas básicas, não somente das coisas básicas, porque, irmãos, nosso Deus é um Deus rico. Todo dinheiro, irmãos, todo ouro, toda prata do mundo pertence a Deus. E Deus ele recompensa as pessoas que buscam a Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer também que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmão, se você buscar a Deus, Deus ele vai te presentear. Tem outra passagem na Bíblia também, irmãos, que fala o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, irmãos, Deus ele é um Deus que presenteia aquele que busca Ele. Deus ele é um Deus de abundância. Então, irmãos, Deus ele quer que você tenha uma vida próspera. Deus ele quer, irmãos, que você tenha uma vida abundante. Eu falo isso, irmãos, porque tem muitos cristãos que acham que nós não podemos ser prósperos. Mas, irmãos, se fosse assim, muitas pessoas da Bíblia não poderiam herdar o reino de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que se o cristão ele for próspero, se o cristão ele for rico, se o cristão ele ter dinheiro, ele não pode herdar o reino de Deus. Mas se fosse assim, irmãos, Salomão também não poderia herdar o reino de Deus, porque ele foi próspero. Davi também, ele foi um rei, mas ele foi um rei bem próspero. A gente vê também o exemplo de Abraão, a gente vê o exemplo de Jó. Nós vemos, irmãos, o exemplo de muitas pessoas na Bíblia que eram prósperas, mas mesmo assim, irmãos, eram pessoas de Deus. Então, irmãos, Deus ele quer nos prosperar. Mas o problema, irmãos, é quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Esse é o problema, irmãos, quando nós fazemos do dinheiro o nosso Deus. Nós começamos a adorar o dinheiro em vez do Deus do dinheiro. Irmãos, é por isso que Jesus ele fala que é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque, irmãos, a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, elas colocam a sua confiança no dinheiro. Foi como eu disse, irmãos, aqui no começo da mensagem, eu falei que o dinheiro, ele traz segurança para as pessoas. E realmente, o dinheiro, irmãos, ele traz muita segurança. Com dinheiro você pode fazer muitas coisas. O dinheiro, ele traz, irmãos, até mesmo amizades. Amizades falsas, né, irmão? Porque se a pessoa ela tá com você simplesmente por causa do seu dinheiro, se a pessoa ela é seu amigo por causa do dinheiro, isso é uma amizade falsa.
uma amizade interesseira. Mas, irmãos, o dinheiro ele traz segurança para as pessoas. O dinheiro ele traz uma certa segurança. Você pode fazer muitas coisas com dinheiro. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas elas depositam a sua confiança no dinheiro. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro traz segurança. Esse é o problema, irmãos. O problema não é você ter dinheiro. O problema é quando você deposita a sua confiança nele. Foi por isso, irmãos, que Jesus ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento e nós vamos pedir para que Deus ele não venha deixar com que nada venha tomar o lugar dele. Porque, irmãos, Deus ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Nada pode ficar acima de Deus. Você vê, irmãos, pela história, que o jovem, aquele jovem rico, ele até obedecia os mandamentos. Ele até era uma pessoa boa. Ele até era uma pessoa que buscava cumprir todos os mandamentos. E ele realmente cumpria. Mas, irmãos, ele ainda tinha uma coisa que precisava ser resolvida. Ele ainda tinha algo, irmãos, que ele precisava resolver, que era o quê? Que era esse amor ao dinheiro. Como eu disse, o problema não é ter dinheiro, irmãos. O problema é quando a gente ama o dinheiro. Na palavra do Senhor vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, mais uma vez eu falo, eu vou deixar bem explicado para vocês, para que vocês não venham ter dúvida. Você pode sim ter dinheiro, você pode sim ser próspero, mas o problema é quando você ama o dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro acima de Deus. E era isso que aquele jovem rico estava fazendo, irmãos. Ele até amava a Deus. Ele até obedecia os mandamentos. Mas o dinheiro, irmãos, estava acima de Deus. E esse é o problema, irmãos, quando o dinheiro ele está acima de Deus. E nada, irmãos, pode tomar o lugar de Deus. Deus ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Deus ele tem que estar acima, irmãos, do dinheiro. Deus ele tem que estar acima da nossa família. Deus ele tem que estar acima do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos. Você que tem filho. Eu não tenho filho, mas você que tem filho. Deus ele tem que estar acima dos seus filhos, irmão. Do seu trabalho. Deus ele tem que estar acima de tudo. A palavra do Senhor fala que quem ama pai ou mãe mais do que a mim, ou seja, mais do que a ele, não é digno dele. Irmãos, Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. E nós vamos pedir para que Deus ele venha nos ajudar a colocar ele em primeiro lugar. Que nós, irmãos, venhamos colocar Deus em primeiro lugar. Porque, irmãos, se nós não colocarmos Deus em primeiro, se Deus ele não for o primeiro na nossa vida, nós não temos parte com ele. Foi isso que aconteceu com o jovem rico. Aquele jovem rico, irmãos, até amava a Deus. O problema, irmãos, é que ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele não amava a Deus acima do dinheiro. Então, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo. Nós vamos orar para que Deus não venha deixar com que nada, não somente o dinheiro, mas nada, irmãos, venha ficar no lugar dele. Amém? Ore comigo nessa manhã. Ore com fé. Ore com fervor. Ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui, ó Deus, neste momento, nessa manhã, eu juntamente com esse irmão, com esse irmão, eu, ó Deus, juntamente com esse ouvinte, entramos na Tua presença. E Deus, nós entendemos através dessa mensagem que o Senhor, Pai, tem que estar acima de tudo. Nós entendemos, ó Deus, que não é errado, não é pecado nós termos dinheiro, nós sermos pessoas prósperas. Mas o problema, ó Deus, é quando nós colocamos o dinheiro acima do Senhor. E não somente o dinheiro, ó Pai, mas quantas pessoas, ó Pai, colocam outras coisas acima do Senhor. Muitas pessoas, ó Deus, que colocam os seus familiares, pessoa que coloca pai, mãe, filhos acima de Ti, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que se nós colocarmos qualquer coisa acima do Senhor, ó Deus, nós não temos parte com o Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor não aceita ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto lugar na nossa vida. Ou o Senhor, Deus, é o primeiro lugar na nossa vida. Ou então, ó Deus, nós não temos parte com o Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha tirar todo o ídolo do nosso coração. Ó Deus, ídolo não é somente
utensílios, objetos de pau, de madeira, de pedra. Que tem muitas pessoas, ó Deus, que adoram imagem de esculturas. Mas nós sabemos, ó Deus, que ídolo não é somente isso. Ídolo, Deus, é tudo aquilo que está acima do Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Isso, ó Deus, que é os ídolos. Então, Deus, tira todo o ídolo. Deus, se esse irmão, ó Deus, ele está com algum ídolo no coração, arranca, ó Deus, esse ídolo. Seja ele, ó Pai, o dinheiro, ou seja ele, ó Deus, algum ente querido, algum familiar, seja até mesmo, ó Deus, o pai, a mãe. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos que amar sim, honrar o nosso pai, a nossa mãe. Mas, ó Deus, nada pode estar acima do Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, Deus, nos ajude a colocar o Senhor, Deus, em primeiro lugar. Porque, ó Deus, esse é o lugar no qual o Senhor tem que pertencer. É o primeiro, ó Deus, o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, nos ajuda, arranca, Deus, todo o ídolo do nosso coração, para que nós venhamos viver na plenitude do Senhor, para que nós não venhamos, ó Deus, ser igual aquele jovem rico. Ele, ó Pai, que até obedecia os mandamentos, mas por mais, Senhor, que ele obedecia os mandamentos, ainda assim, ó Deus, ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. Deus, que nós não venhamos ser pessoas que até obedecem a alguns mandamentos, mas ainda assim, ó Deus, colocamos outras coisas acima do Senhor. Não, Deus, que nós viemos colocar o Senhor em primeiro lugar, porque esse, ó Deus, é o lugar no qual o Senhor tem que estar. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Deus, que nós venhamos ter um coração voltado exclusivamente para o Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, reconhecer e colocar o Senhor em primeiro nas nossas vidas, para que nós venhamos ter parte contigo, ó Deus, e assim podermos, ó Pai, morar com o Senhor no céu. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Eu ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã. Irmão, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei. Ajude, irmãos, esse canal a crescer, evoluir. Ajude esses vídeos a alcançar mais pessoas. E quando você se inscreve, quando você deixa o seu gostei, você ajuda esse vídeo a alcançar, esses vídeos, esse canal, a alcançar mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.